Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe. No nome de Yahushua HaMashiach. Faz um tempinho que a gente não fazia um vídeo, né? Que a gente estava num projeto de tradução de um livro maravilhoso. Eu fico muito contente de estar podendo colaborar com essa obra de restauração das duas casas de Israel, né? Fico muito feliz por isso. E a gente teve um mês aí corrido, né? Nós já estamos até fazendo um outro livro que brevemente vai lançar. Então, quando eu avisei que eu não estaria mais fazendo vídeos daqui para frente, porque agora a gente está num projeto fazendo a maioria dos estudos em livros. Porque hoje no Brasil é muito difícil a gente ter algum material didático dos Netzarim. Só existe em espanhol, em inglês, né? Mas não existe em português. Existem poucos materiais em português da nossa escola, da escola da IAT, né? Existem materiais em inglês, muitos materiais, e a gente se empenhou bastante para poder fazer essa tradução. A gente teve a colaboração de algumas pessoas do nosso curso de discipulado, que já estão somando conosco, né? Pessoas que estão colaborando também com a tradução, com a parte de diagramação, né? E é muito gratificante porque a gente tem feito um trabalho de divulgação no Brasil sem nenhum fim lucrativo, né? Não há fins lucrativos, né? Então a única renda que existe do nosso projeto são os livros. Então tudo que nós fazemos, e curso discipulado, palestras, tudo que nós fazemos é de graça. E a gente ficou muito feliz em primeira mão aqui, ó, já vou mostrar para vocês aqui. Acho que vocês já estão vendo aí, ó. A completa restauração de Israel, parte 2. Todar Abaiá. Eu costumo dizer que se a gente não conhecer sobre quem é Israel, quem são os gentios, quem são os judeus, quem são os estrangeiros, quando você for estudar as escrituras, você não vai conseguir montar o quebra-cabeça. E a maior profecia das escrituras sobre Israel está em Hezkel, que é Ezequiel 37, 16 a 19, que é essa foto fantástica aqui, né? Que é uma profecia que Yahweh deu a Hezkel e Ezequiel, que era para o fim dos tempos, que a história de Israel foi dividida. Ele era uma casa, Israel, depois tornou duas casas, e um dia ele se tornaria essas duas casas, essas duas partes dessa família de Israel, se tornariam novamente uma casa. E hoje você diz assim, quem são as duas casas de Israel? Você vê bem claramente aqui, nessa visão de Ezequiel, Efraim e os companheiros e amigos, né? E Judá e Arudá, os companheiros e amigos. Os dois vão ser reunidos na mão, aqui, ó, de alguém que diz que é o próprio Yahweh, que diz que é o Davi futuro, né? Que estaria com as mãos furadas, com os pés furados. Ele iria reunir essas duas casas de Israel. Nós fizemos a parte de número 1 da completa restauração de Israel há alguns anos, porque elas são 32 partes, e faltava essas partes agora, né? Faltava mais 22 ou 23 partes. Então nós fizemos mais 12 partes agora. E na parte 3, que breve também, daqui uns meses, nós vamos lançar a parte 3. Nós vamos também falar sobre a última parte desse livro, que é a maior revelação das Escrituras. Não existe nada comparado com as Escrituras, se não for as duas casas de Israel. Nada é comparado com esse estudo, com essa história de Israel, que ela foi distorcida pelo judaísmo rabínico, ocultada pelo judaísmo rabínico, porque os efraimitas se tornariam, na maior parte, em cristãos, dentro do cristianismo e dentro da maioria das religiões do mundo.
E Yahudá seria Judá, que também teve um desvio na história, se tornou uma religião judaica. Eles dizem que todo israelita é judeu, mas não é. Judeu é uma tribo e Israel são 12 tribos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a parte que é mais interessante nossa aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Essa é a parte 2, né? Que ele começa assim. Ele vai estar também sempre de graça no site. Nós vamos fazendo também um site de um irmão também. Que está fazendo um site para nós. Um site que vai ter bastante novidade. Muito mais estudos. E vai ter um campo onde todas as pessoas do mundo que estudam numa escola nazarena vai estar o seu e-mail lá. E aí a pessoa vai entrar em contato com ele e vai marcar num lugar para se conhecer e tudo mais, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que a gente não se exponha muito, mas tem que saber e tomar todas as precauções. E nós vamos estar lançando nesse site, que é a netsarimbrasil.com.br. Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui desse site, tá? Ele não está online ainda, mas ele vai ser lançado breve. Ó. Tá vendo aí, ó? Ele é um site totalmente novo, com vários estudos, ó. Tudo isso aqui são estudos, ó. São 12 estudos aqui. Arqueologia também vai ter vários aqui. São dois, ó. 3, são dezenas de estudos aqui, tá vendo? Aí você vai descer aqui, ó. E você vai ver a maioria, ó, dos estudos que existem hoje dos nazarenos que você pode aprender. Tá vendo aí? Então aqui, ó. Todos esses estudos são estudos que eu fiz no discipulado israelita de 1 ano, que eu citava, né, para que você pudesse acompanhar. E aqui estava no antigo site, que é Aliança Netzarim Brasil, vai se tornar o netzarimbrasil.com.br. Você pode linkar ele como Aliança Netzarim Brasil ou como Netzarim Brasil, que é o site atualizado. Então tem calendário, tem bastante coisa aqui, tem irmãos do mundo inteiro, tem arqueologia, tem falando sobre o Mashiach, sobre as comemorações, falando sobre casamento patriarcal, falando sobre os livros que não estão nas escrituras, né? Tem bastante coisa falando dos nazarenos, ó, tem bastante coisa aqui, ó. Você vai clicando e você vai ver que existe bastante estudos nesse site, né? Então, o campo que eu falei para vocês vai ser esse daqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Onde é que eu acho? Pessoas. Acho que é pessoas. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós já estamos fazendo um... Laratov, Aqui, ó, deixa eu boa tirar noite a aqui. todos. Aqui é um vídeo de apresentação, né? Deixa eu tirar aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Você vai ter não só no Brasil, mas todas as cidades do Brasil e do mundo que você está estudando e você pode se reunir com esses irmãos, conhecer esses irmãos para estudar junto. Então você vai ver aqui, por exemplo, cada lugarzinho vai ter uma fotinho, ou se você não preferir colocar os seus dados, só o e-mail, né? E um nome, para que a pessoa possa entrar em contato com você. E aí você vai clicar aqui, por exemplo, você clica aqui nesse irmão, que é o irmão Judson, que fez o nosso, tá fazendo esse site do verdadeiro do Netzarim Brasil, né? Aí você vai clicar, ó, vai estar aqui a foto dele. Se você não quiser pôr sua foto, você não coloca. Põe o nome, se também você não quiser, só o e-mail, né? E a cidade que você está. Aí você vai mandar um e-mail para essa pessoa, né, nessa cidade, e você vai poder se encontrar. Entendeu? Então, isso é muito bom, né? Tá vendo aqui? Então o site está tendo bastante coisas boas, ó. Estudos aqui também, né? Que mais? Vídeos, né? Vai ter muitos vídeos sobre, principalmente sobre as duas casas. Vai ter todos os vídeos dos cursos de discipulado israelita, né? De 1 ano e dos 3 anos e meio. Todos vão estar aqui, né? A gente vai ter um servidor próprio aí para poder baixar os vídeos aqui, caso arranque esses vídeos da gente. Tem aqui uma loja que nós vamos ter também algumas coisas para estar oferecendo e vendendo para você, que é coisas israelitas, né? Sempre num preço bem em conta mesmo, que hoje você não vai ter coisas em conta. Hoje os sites aí que estão vendendo bastante coisa israelita é muito caro. A gente vai ver se a gente consegue uma parceria aí com o pessoal de Israel ou alguma outras coisas que nós vamos fazer aqui
para poder divulgar para você. Como você vai, por exemplo, ter menorá, você vai poder ter o calendário hebraico, você vai poder ter o alfabeto hebraico, né? Você vai ter a mezuzá nas portas, que a gente vai fazer um modelo para poder colocar nas portas, que é mandamento, o tzitzit, que é o fio azul, que você vai ter também, entendeu? Então vai ter várias coisas aqui e inclusive até mesmo coisas para saúde, tá? A gente vai fazer uma parceria aí para poder, principalmente agora que você está em época de pandemia, você vai ver que você tem que estar imunizado, né? Então, por exemplo, a gente tem tomado bastante própolis, alho, né? Cápsulas de alho. Então, essas coisas todas aumentam a imunidade, entendeu? Levedo de cerveja e etc, etc, etc. Então, tem coisas que nós vamos estar fazendo uma parceria para poder estar levando até você, né? Aqui, ó, você vai ver o dicionário também, ó, tem o dicionário. Todo o dicionário das escrituras em hebraico, né? Ó, pra você vir aqui estudar, né? Vídeos, estudos, né? Vamos ver o calendário, ó. Já tem até o calendário de Enoque, ó, 2020, 2021. Todo o calendário aqui, para que você possa saber que dia que nós estamos, né? Pelo calendário de Hanok, que é o mais aproximado dos originais. E aqui tem o seu contato, que você vai deixar aqui uma mensagem, sempre que você puder, né? E você vai fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Alguma coisa assim. Então, vamos pôr o início aqui, que eu achei interessante, sobre o livro das duas casas, ó, que interessante, ó. Aqui o palio hebraico, né? O nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, as duas árvores, né? Que é Yahudá e Efraim, tá vendo? Vão se juntar, né? E a gente sempre frisando a união, ó, das duas casas de Israel, quando o Mashiach estiver retornando, né? Então aqui também você vai poder estar vendo os livros que nós temos, né? Ó, nós temos a Escritura da Restauração, a 4ª edição. Temos um livro também que eu vou fazer brevemente aí um estudo muito profundo sobre a natureza do Messias, né? Se você não sabe, no Concílio de Calcedônia, no ano 364, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Concílio de Calcedônia, só para não falar besteira. Concílio de Calcedônia. Concílio 451. Concílio de Calcedônia. Você clica aqui, ó. 451 foi feito uma reunião dos pais da igreja que se tornaram o catolicismo. Ó, o Concílio de Calcedônia. Foi um concílio. Quer ver? Eu vou clicar aqui só para você ver. O que eles definiram nesse concílio? Concílio de Calcedônia, ou Calcedônia, né? Foi um concílio ecumênico que se realizou em 8 de outubro a 1 de novembro do ano 451 em Calcedônia, uma cidade de Bitínia, que é lá a Turquia, né? Hoje, na Ásia Menor, frente a Constantinopla. Foi o quarto dos primeiros 7 concílios da história do cristianismo. Não tem nada a ver com os nazarenos. Os nazarenos foram até o século II, que eles instituíram seus ensinos. Depois o cristianismo distorceu, né? Sendo convocado pelo imperador Marciano, tá vendo aí, ó, de Roma, com finalidade de anular o concílio regional de 449, conhecido como o Segundo Concílio de Éfeso. Seu objetivo principal era afirmar a doutrina, presta atenção aqui, ó, a doutrina católica ortodoxa, né? Então, uma doutrina romana, que nós não somos católicos, respeitamos os irmãos católicos, mas a gente não segue o que eles ensinam. Contra a heresia ensinada por Eutiques, relativa ao monofisismo. O que era o monofisismo? É o ponto de vista cristológico que eles falam, né? Que defende que depois da união do divino e do humano, na encarnação histórica, quer dizer, as duas naturezas. E o Messias homem e o Messias Deus, que eles falam, né? As duas naturezas. Contra a heresia ensinada por Eutiques, relativa ao monofisismo. O concílio também declarou a dualidade humana, presta atenção, e divina de Jesus. Então, essa natureza humana e divina de Jesus, que hoje é ensinada na maioria das religiões, inclusive, infelizmente, muitos neo-nazarenos, não os nazarenos antigos, eles ensinam uma dupla natureza do Messias.
como homem e como Deus. Então ele herdou a humanidade, o óvulo de Maria. Por isso que a Igreja Católica colocou Maria mãe de Deus, porque se Jesus, como eles falam, ele herdou o óvulo, então tem o DNA de Maria, então também, mas o pai não foi José, Yosef, né, ou Yosef, foi Urua, o espírito do Criador. Então se fundiu o espírito criador com a humanidade. Isso é uma doutrina greca, foi definida nesse concílio, tá? Então só para você ter noção do que nós estamos fazendo quando a gente dá uma desaparecida, tá bom? Então aqui, ó, esse livro começa com o nosso instrutor, né? Esse é a Torá, nós lemos em hebraico, né? Aqui, interessante que nós tivemos ajuda de pessoas do grupo discipulado, que já estão dando frutos, que é a nossa professora Silvia Biancalana Masucci, né? Masucci, deve ser italiano. E tem a revisão minha, né? Que eu tenho que rever tudo. E também a capa e a diagramação do irmão Filipe Cruz, que ele diagramou esse livro, lá de Portugal. Também é um irmão que está ajudando a gente. E essa irmã traduz para nós, né? Então, essa capa aqui foi... ela é a mesma capa da parte 1, mas ela foi alterada, as cores e etc. Né? E a diagramação, para você ver aqui, ó, a diagramação toda, né, para se tornar um livro, e vai chegar breve para nós, né? Acho que daqui uma semana tá chegando para nós. E aqui eu vou dar uma palhinha para vocês do índice, ó. Quem é Israel? Linguagem do livro, mensagem aos irmãos judeus messiânicos, mensagem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só um pouquinho para você ver aqui, ó. Mensagem aos irmãos judeus messiânicos, né? O que o judaísmo messiânico não aceita e ainda condena o ensino das duas casas, então você vai entender por que eles não acreditam nisso. Mensagem aos irmãos judeus e efraimitas cristãos, né? Tanto os judeus como os efraimitas. O nosso alvo, né? Deixa eu descer um pouco, diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá falando assim, uma visão geral dos judeus messiânicos e movimentos messiânicos, né? Aí você vai saber a diferença, os nazarenos israelitas, né? Quem eram, né? E aqui, quem era a igreja para os nazarenos? Os crentes gentios, salvação, a comunidade de Israel, observância da Torá, quem era Oliveira, como foi criada a teologia da substituição, o Shabat, os 7º dia, as comemorações de Levítico 23, as 10 tribos, a ordenação de líderes, que muitos não aceitam, né? Ah, você pode ser o seu líder, você pode aprender sozinho. Não, você não vai ver isso em nenhuma parte da Torá, nem dos profetas, nem da Brit Hadashah, porque o Mashiach instituiu discípulos e ele fez... Ide ao mundo e fazei discípulos. Então existia os discipulados. Então a gente tem sempre esse mitzvah, esse mandamento de fazer discípulos. Aí vocês me perguntam, Yosef, não existe ainda líderes no Brasil do grupo que vocês são dos nazarenos? Não existe líderes em nenhuma parte do Brasil. Existem estudantes, existem outras correntes de líderes nazarenos, né? Então, tem muitos que a gente também tem comunicação, mas a gente quer formar pessoas da nossa horta, entendeu? A gente quer ter o nosso alface orgânico, o nosso tomate orgânico, e muitas vezes a gente indica pessoas de outros grupos, e aí dá alguns problemas com algumas diferenças, até todos vamos ter diferenças, mas tem coisas que é muito difícil. Por exemplo, essa da questão da natureza humana e divina, que ele era humano, ou ele era aparência humana. Então a gente não tem como as pessoas indicar grupos que falam que ele era metade homem e metade criador. Então tem muitos ainda neonazarenos que ensinam isso, de correntes de nazarenos, né? Que normalmente são de outros grupos de nazarenos. Aí tem a filiação, ó, como que você pode se filiar, né? Isso não tem nada a ver com igreja, mas para você fazer parte de uma comunidade israelita. O nome separado, que hoje infelizmente as pessoas pegaram esse assunto e fez dele uma doutrina do nome. Então são pessoas que só ensinam do nome, né? Você vê várias pessoas aí falando do nome, mas você não vê pessoas seguindo o Torá, entendendo quem são as suas origens, como que eles são israelitas, como que eles vivem, como que eles falam, como que é a vida deles, dos filhos, do casamento, etc. Como que a gente lidar com as pessoas.
tudo um contexto, não só o nome, né? Sinal de dons carismáticos. Será que existem os dons do Rua? Que você vê em Atos lá e várias outras passagens lá da Torá, vários dons. Será que isso acabou, não acabou? Circuncisão ao Brit Milá, que isso aqui pega muito. Muitas vezes quando a gente estava ensinando algumas pessoas, as pessoas não aceitavam isso daqui, evitavam de falar sobre circuncisão, porque assimilavam isso com judaísmo. E circuncisão não tem nada a ver para judeu, é coisa de israelita. Judá é uma das tribos que também fazia circuncisão. Para que é? Se é que é para salvar? Não é para salvar. Para que serve? Então daqui você vai entender, ó. Alahá, ó, a maneira de andar. Todo mundo tem que ter uma maneira. Sabe aquela maneira que você cuida aí da sua casa? Como que você ensina seus filhos? É uma forma que você faz, não é um padrão que tem que seguir em toda a casa. Então, o nosso grupo nazareno, da Iatinia, nós temos uma maneira de andar. Isso não quer dizer que nós somos os únicos certos, como muitas pessoas, infelizmente, falavam, só vocês querem ser os verdadeiros. Não, a gente não quer ser verdadeiro coisíssima nenhuma. A gente quer ensinar a verdade, que é o Mashiach, mas dentro da Alahá. Alahá é o caminho. É a direção, a maneira de andar, né? Ó, cachurute, ó, comida. Como é que você lidar com as comidas hoje? Com transgenia, com veneno, com excesso de sal, glutamato monossódio, sangue misturando em alimentação. Como que você vai se libertar dessas coisas? As comidas permitidas para consumo, você vai ver aqui, ó. Teologia da substituição inversa. Você vai ver também, tem a teologia da substituição e tem a da substituição inversa, entendeu? Que você vai ver isso mais do lado do judaísmo messiânico. Ó. A deidade de Yahushua, ou quem ele é, né? Quem ele é? Ele é um homem comum? Ele é um anjo? Ele é que ele é? Ele é a manifestação do Criador? Você vai ver aí. Mulheres do ministério, ó. Mas vocês são machistas, é tudo machista. Não, ó. Aqui, como que as mulheres estão no ministério? Existe rabina? Não. Pastora? Não. Então como é que você está dizendo que tem mulheres no ministério? Você vai ver o que elas faziam na Torá e na Brit Hadashah. Entendeu? Que elas têm uma função específica. As mulheres solteiras, tá? Porque as casadas, o ministério único é cuidar de filhos e do marido. Ok? Aí tem aqui, ó, a cadeira de Moisés, os nazarenos messiânicos de Israel, a introdução, maneira de segura de relacionamento. Enfim, irmãos, ó, tem bastante coisa aqui. Essa foi a diagramação do nosso irmão Filipe, né? E vários tópicos aqui, ó. O retorno do poder de à terra, ó. A solução militar para a crise do Oriente Médio, que todas as guerras e tudo vai ser focado lá, né? Antes da vinda do Mashiach. Ninguém fala isso, as pessoas estão esperando o caos mundial e umas coisas meia louca, mas tudo vai acontecer lá no Oriente Médio, com Israel, com o aliado de Israel, que é Estados Unidos, Grã-Bretanha. O Brasil agora é aliado de Israel, entendeu? Por isso que a gente tem que ter um governo que sempre abençoa o nosso Estado de Israel, não o sionismo, mas o Estado de Israel como nação, né? Não esse Estado corrompido, mas o povo de Israel que está dentro do nosso território, né? Aí você vai ver aqui, ó, Justiça Nacional, sobre o retorno do rei para a terra, ó. Começará a reconstrução do templo, que é muitas pessoas que ensinam também que o templo era do diabo, que era coisa pagã. Você vai ver que nas escrituras tem todo o ensino sobre a reconstrução do templo, você vai ver e para quê. Mas é o anticristo que vai sentar ali. Irmão, você tem que ter uma visão israelita, ler as escrituras como uma mente israelita, senão você não vai entender nada. O fim da diáspora, que é fantástico. Todos os israelitas do mundo inteiro vão um dia voltar, né? Shalom e segurança na terra. O reino de Davi será estabelecido, ó. Por isso que você vê assim lá na Brit Hadashah, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que ele chamava o Messias de filho de Davi? Era aquele Davi de Ezequiel 37, o grande Davi que ia cuidar das ovelhas, do reinado, né, de Israel, que representa o Mashiach. Reconstituição completa sobre a Torá, ó. O chamado do pastor. Para que serve o pastor, né? Fidelidade absoluta, teste decisivo para o verdadeiro Messias, ó. Existe vários por aí. A promessa da prosperidade, alegria e da colheita. Reforçado o princípio das duas testemunhas, que você aprendeu um monte de coisa aí. Quem são as duas testemunhas? Vou dar uma palhinha para você, ó. As duas testemunhas estão na mão aqui, ó. De Yahushua Hamashiach e Yahudá Efraim. É as duas testemunhas. Todarabá, o berço da semântica traiçoeira. Aí você vai ver aqui, ó, vários assuntos aqui
para que você aprenda. É a parte 2. Você tem que ter a 1 para você chegar na 2 primeiro, depois, entendeu? Aí aqui você vai ver, ó. Prepara o caminho para a globalização do hebraico. A língua hebraica vai ser anunciada. Por isso está todo mundo voltando ao hebraico, entendeu? As raízes do hebraico, do aramaico. Não esse hebraico que as pessoas estão ensinando por aí. E nem hebraico massorético, que também distorce muita coisa. Restaura o entendimento correto do templo. Permite que o Shaul, o apóstolo Paulo, seja visto numa ótica positiva, ó. Isso aqui é importantíssimo, porque todo mundo diz que Paulo era apóstolo da graça, que ele mudou as escrituras, que ele passou por cima até do Criador, que você tem que seguir o ensino de Paulo, não do Criador que ele falou lá na Torá. Isso é fora de ótica, entendeu? Não tem sentido isso para nós somos israelitas. Shaul, Paulo nunca violou as escrituras. Ó. A revelação da crobustia, o que eram os incircuncisos e circuncisos, essa palavra que foi má traduzida pelos gregos, entendeu? Você vai entender isso daí, ó. Remove todas as identificações secundárias e orgulhosas do passado. Quem são 144 mil? Múltiplo de 12, são das 12 tribos. Você vai aprender, fazem parte das 12 tribos. Aí você vai ver aqui, ó. A manifestação final da aliança. Esse aqui é fantástico. Mishpat Baror. O primogênito que vai ensinar, o ensino do primogênito desde Gênesis até Apocalipse e com Machia absorvendo esse mandamento aqui de ser o primogênito de Yahweh, né? A seleção de Yahweh é Yah que seleciona as pessoas, Yahweh, o criador das circunstâncias, né? Aí você vê aqui, ó, bastante coisas nesse ensino. Então você vai ver aqui, ó, todas as páginas estão com os títulos, né, para você aprender e você ir direto ali, né, para você poder saber melhor, né? E aqui começa o livro, né? Aqui tem o prólogo, etc, etc. Então, é muito bom a gente estar divulgando isso. Eu já vou colocar o link aqui para as pessoas quiserem comprar. Eu ainda não coloquei ele no site, né? Mas eu vou colocar quando ele chegar. Mas eu já vou colocar a conta bancária, caso você se interesse. O valor desse livro vai ser R$60, né? Acho que é R$5 a mais do que o outro livro, né? Porque a gente não quer aumentar muito, mas como as gráficas sempre aumentam, a gente só aumenta a diferença para poder dar o sustento da obra missionária. Então esse livro aqui, ele vai bancar a parte 3. O parte 1 bancou a parte 2. Teve pessoas que fizeram aquela promoção, que compraram aquela promoção dos 3 livros para a gente fazer a parte 2 aqui. Não deu para pagar tudo, né? A gente teve que tirar da obra missionária para fazer esse livro aqui, né? Mas mesmo assim eu agradeço as pessoas que compraram essa promoção dos 3 livros para a gente poder arrecadar o dinheiro para fazer esse livro aqui, né? Nós vamos fazer, ok? Então isso é muito bom. A gente tá. Deixa eu levantar aqui, espera só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir mexer aqui, mas IA é bom demais. Então eu quero agradecer as pessoas, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. É uma vitória pra gente. Eu digo que a minha parte aqui, enquanto estiver vivo, é deixar o máximo de material para as próximas gerações, para as pessoas possam estudar, para que você não seja pego de surpresa, né? E você possa aprender com essa maior revelação das Escrituras, que eu vou pôr pela última vez aqui, a completa restauração de Israel, parte 2, tá bom? Que amanhã você tenha um ótimo Shabat, que a gente possa descansar, desligar celular, telefone, televisão, e para quem tem televisão, né? Porque eu não tenho, nem presta assistir televisão, só coisas que, infelizmente, nesses dias, né? A gente não tem como perder tempo com isso. Então, que a gente possa ter amanhã um Shabat de descanso, né? Amanhã no amanhecer, Shabat pelo calendário de Enoque, né? Não pelo calendário judaico. Também vai falar sobre isso aqui, sobre o calendário, né? Então a gente está agradecido por estar lançando mais esse livro. É bom você ter livro, não porque a gente está querendo só fazer propaganda para você comprar.
É porque amanhã a gente não sabe se tira o nosso site do ar, se tira os PDFs de baixar aqui, você não vai ter como baixar. Então, um livro você sempre guarda. E você precisa lembrar também que os manuscritos Mar Morto foram escritos em rolos, né? Preservados durante muitos e muitos anos, né? Mais de quase 2.000 anos aí foram preservados, até mais. E eles foram escritos, então as pessoas tinham que deixar escrito. Então a gente está deixando alguma obra aí para as próximas gerações. Espero que possa ajudar você. Mais uma vez eu estou avisando que a gente está cada vez mais se distanciando da internet, vamos deixar só os cursos, e essas pessoas que estão fazendo discipulado vão se reunir para estar tendo um contato olho no olho, para que possam louvar Iá juntos, né? Porque é assim que o Mashiach ensinou, é assim que está na Torá. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, esse é um presente de Yahweh, né? E breve, quem sabe aí, até esse ano ainda, a gente lança a parte 3, tá bom? Então, que o Criador te abençoe e te guarde, no nome de Yahushua HaMashiach, e que seja uma bênção para você esse livro, tá bom? Que o Criador te abençoe e te guarde, no nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom, Shabbat, shalom amanhã. Tamo vivo aqui, viu? Tamo vivo. O braço tá melhorando, recuperando, ó. Ele já tá mexendo bastante. Ele só não estica ainda, né? Tá vendo? Esse estica, ó. Você vai ver aqui, ó. Esse ainda não estica, tá vendo? Ele tem um ângulo ainda para esticar. Talvez mais uns meses aí, uns 3, 4, 5, 6 meses de fisioterapia intensiva para poder ver o que ele consegue melhorar. Mas a minha força está aqui, né? Graças ao Criador, voltando. Então eu agradeço a vocês que divulgam o projeto Verdadeiro Nome, que gostam do nosso trabalho, as pessoas que têm adquirido as escrituras, pessoas do Brasil inteiro. Temos quase 30.000 pessoas estudando pelo canal da internet, que é o curso de discipulado israelita, né? Graças ao Criador, as pessoas estão entendendo a mente israelita. A gente não é melhor que ninguém, a gente não tem nada que seja melhor que alguém, mas estamos ajudando o reino de Yahweh para estabelecer o verdadeiro Davi aqui na nossa terra, quando ele voltar, tá bom? Muito obrigado por tudo, que Yahweh te abençoe e te guarde, e tenha um ótimo Shabbat amanhã. Muito obrigado, shalom, shalom.